Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para uma aula de Química, tá? Cujo tema é misturas gasosas ou misturas de gases. Então, anteriormente, em outras aulas de gás, você trabalhava com apenas um único gás. E agora, nas aulas de hoje, você vai trabalhar com mais de um gás, ok? Então, neste exemplo que eu estou dando aqui, eu estou colocando 3 gases misturados, mas na tarefa, no exercício, na sua prova, podem aparecer 3 ou mais, assim por diante, ok? Então, eu escolhi misturar 3 gases que são o hélio, o oxigênio e o gás carbônico. Então, geralmente no exercício, ele vai colocar gases misturados e vai colocar as massas deles. Ou seja, o primeiro passo seu vai ser transformar essas massas em número de mols. E como transforma massa em número de mols? Bem, você aprendeu anteriormente que número de mols de alguém vai ser sempre igual a uma massinha dividido por uma massona. Ok? Então, eu tenho a massa de hélio no frasco. Então, eu preciso transformar em número de mols. Como é que eu transformo? Massinha pela massona. Lembrando o conceito, massinha é a massa do exercício. Então, a parte de cima é do exercício, de baixo, tabela periódica. Então, de acordo com o meu exemplo, eu tenho uma massinha de quanto? De 20. E aí, o meu gás é quem? É o hélio. Na tabela periódica, a massa dele é 4. Então, os valores de massa você procura na tabela. Como eu escolhi o hélio, a massa dele é 4. Então, transformando 20 gramas em mol, temos um total de 5 mol de hélio dentro do frasco. Ok? O mesmo você faz para os outros. Então, você vai calcular o número de mols do oxigênio e vai também calcular o número de mols do CO2, fazendo o mesmo procedimento, pegando a massinha pela massona. Então, você faz massinha, massona, massinha dividido pela massona. Lembrando que a massinha do exercício, que eu passei para vocês, então eu tenho 96 gramas de O2. Exercício, 96 gramas de O2 dividido pela tabela. Pessoal, cuidado que no exercício ele não vai falar O2, ele fala oxigênio. Então, tem que lembrar que é O2, vai dizer 6 vezes 2, resposta 32. Fazendo de cabeça, temos 3 mol de oxigênio. Repete o procedimento para o CO2, temos do exercício 88, dividido pela tabela, que vale 44. Resposta, teremos 2 mol de CO2. Então, esse é o primeiro passo. Se o exercício te der uma mistura de gases com massas, transforme as massas em número de mols. Agora, se ele já deu em mol, agradece a Deus, está pronto. Você não precisa fazer essa etapa, ok? Então, só transforme caso esteja em massa. Se tiver em mol, mantenha em mol, ok? Podemos aqui fazer uma continha chamada de soma de todos os mols, que equivalem a um total de 10 mol. Tudo bem isso? Então, você tem um mol de cada um dentro do frasco e tem a soma de todos os mols dentro do frasco. Essa pressão total que o frasco está submetido é fornecida geralmente no exercício, ok? Então, chutando um valor, temos aqui uma pressão total de, chutando um valor de 12 atms. Então, lembrando que o valor vai ser fornecido no exercício, caso você precise. Chutamos um valor de 12 atms. Bem, agora que você aprendeu transformar em mol, eu preciso introduzir um outro conceito, que é um conceito do X. O nosso X será chamado de fração molar. Então, presta atenção. Esse aqui vai ser uma das perguntas da sua tarefa, da sua prova. Calcule a fração molar do gás. Então, a fração molar vai ser o seu X. E como que calcula a fração molar? Fração molar, pessoal, é calculada pelo número de mols de quem você quer, dividido pelo número de mols total.
É assim que se calcula a fração molar. Número de mols de alguém que você quer calcular pelo total de mols que tem em algum lugar. Então, como assim? Exemplo. Eu quero calcular a fração molar do hélio. A fração molar do hélio vai ser o tanto de mols de hélio que tem lá dentro. Quantos? 5 mols dividido pelo total. Então, tem 5 mols num total de 10. Resposta. Fração molar do hélio é igual a 0,5. Ok? Então, essa é a primeira pergunta do seu exercício, da sua tarefa. Calcule a fração molar do gás. Número de mols dele pelo total. E assim você pode calcular para os demais. Então, vamos lá. Calculando a fração molar do O2. X do O2 igual. Quantos mols tem de O2? Vem aqui, 3. Divide pelo total, resposta. 0,3. Fração molar do último gás, que é o CO2, é igual. Quantos mols de CO2 eu tenho? 2. Pelo total, resposta. 0,2. Ok? Então, primeiro passo, transformar em mol se não tiver. Segundo passo, calcular a fração molar. Para calcular a fração molar, é o número de mols do cara que você quer pelo total. Então, você perceba que se eu somar todas as frações molares, sempre vai dar 1. Anota isso no seu caderno. A soma de todas as frações molares será igual a 1. Deixe isso anotado. Soma das frações molares sempre será igual a número 1. Ok? Então, você pode falar que você tem 0,5 de hélio, 0,3 de O2, mas você pode falar também que você tem 50% de hélio, 30% de O2 e 20% de CO2, ok? Então, você pode falar em números com vírgula ou em porcentagem. Só passa um marca-texto agora que essa porcentagem, gente, no texto tem que estar escrito porcentagem em volume. Anota isso e passa o marca-texto. Importantíssimo isso. Então, essa porcentagem que você acha é uma porcentagem em volume. Copia isso no seu caderno e passa um marca-texto, ok? Então, o que significa isso? Que 50% em volume do frasco é de hélio, 30% em volume do frasco é de oxigênio e assim por diante. Ok? Bem, agora que você aprendeu a transformar em mol, aprendeu a definição de fração molar, você vai aprender um novo conceito, que é o conceito de pressão parcial. Bem, tem várias opções para calcular a sua pressão parcial. A primeira delas é usando uma formulinha que eu vou te passar agora. Então, se quer calcular a pressão parcial, você faz o seguinte: pressão parcial de alguém que você quer é igual a fração molar desse alguém vezes o PT, que é o P total. Então, olha só. Primeira pergunta, fração molar. Segunda pergunta da tarefa, calcule a pressão parcial de alguém. A pressão parcial de alguém vai ser a fração molar que você acabou de calcular vezes a pressão total. Então, isso aqui é uma formulinha que você pode estar usando para calcular a pressão parcial do gás. E o que é essa pressão parcial do gás? Olha só, pessoal, a pressão do meu frasco, a pressão total, equivale a quanto? A 12 atms. Agora, se eu falar que só tem hélio lá dentro, desconsiderar os outros, eu tenho a pressão parcial só do hélio. Entende isso? Então, tudo é pressão total. Se eu considerar só o hélio fazendo pressão lá dentro, é a pressão parcial. O conceito em livros diz que é a pressão do gás como se os outros não existissem. Isso é o conceito de pressão parcial. E como que eu calculo? Pressão parcial é a fração molar vezes a pressão total. Eu te dei a pressão total? Dei. Aqui, ó, 12. Eu tenho a fração molar? Tenho. Acabei de calcular. Então, é só aplicar a fórmula e achar a pressão parcial de cada um. Ok? Vou calcular uma para você ver. Ó, eu quero calcular a pressão do hélio. A pressão do hélio é igual.
qual que é a fração molar dele? A fração molar dele é 0,5. Então, 0,5 vezes quem? O PT, que vale quanto? 12. Resposta de cabeça, a pressão do hélio equivale a quanto? A 6. 6 atms no caso. Ok? Então, 50% dos 12, que dá o 6, equivale ao hélio. Ok? Então, essa é outra pergunta da sua tarefa. E é uma opção de cálculo. Ok? Outra opção. Olha só. Essa equaçãozinha você aprendeu em outras aulas, que é o PV-NRT. Então, olha só. Se você vier aqui na fórmula e colocar que você tem o número de mols total, você calcula uma pressão total. Se eu vier aqui na fórmula e colocar número de mols do hélio, se eu colocar só o número de mols do hélio na fórmula, eu calculo só a pressão do hélio na fórmula. Entende que legal isso? Então, olha só. Se eu colocar número de mols total, eu calculo pressão total. Se eu colocar número de mols do hélio, eu calculo pressão do hélio. E adivinha como chama essa pressão do hélio? Pressão parcial do hélio, que é a pergunta do seu exercício. Então, primeira opção para calcular a pressão parcial, aplicar essa fórmula. Segunda opção para calcular a pressão parcial. Se você tiver condições, você aplica essa outra fórmula. Tem dados de volume? Tem o R? Tem o T? Aplica essa fórmula que você também consegue calcular a pressão parcial. Então, tem essa maneira, tem essa outra maneira, ok? Se eu pegar e dividir a equação 1 dividir a equação 2 pela equação número 1. O que eu consigo com isso? Vamos ver. Equação 2. Pressão do hélio vezes V é igual ao número de mols do hélio vezes R vezes T. Dividido pela primeira, certo? Pressão total vezes o V é igual ao número de mols total vezes o R vezes o T. O que eu consigo com isso? Eu consigo cancelar algumas coisas, tipo T com T, R com R, V com V. O que sobrou? Sobrou pressão do hélio dividido pela pressão total. Isso é igual ao número de mols do hélio dividido pelo número de mols total. Ok? Uma pergunta para os senhores agora. O que é isso daqui? O que é número de mols dividido pelo total? O que é número de mols pelo total? É a fração molar. Então, isso aqui é o seu X. Conclusão. Portanto, a pressão do hélio é igual o X que você achou vezes quem? O PT. Pessoal, a gente caiu na mesma fórmula. Tudo bem? Então, tanto faz você usar essa formulinha para calcular a pressão parcial ou você usar essas fórmulas aqui. Na verdade, o PV-NRT para calcular a pressão parcial. Ok? Então, ou usa essa ou usa essa daqui. Tem pessoas também que gostam de usar a regrinha de 3. Fique à vontade. Como assim? 12 atms não é tudo. Então, 12 está para 100%. Assim como 50 está para X, assim como 30 está para Y e assim por diante. Então, tem 3 maneiras de calcular a pressão parcial. Optar por essa fórmula, maneira número 1. Aplicar o PV-NRT, maneira número 2. Ou, se quiser ainda, você pode optar por regrinhas de 3, usando as porcentagens. Lembrando que pressão total é sempre 100%, porcentagem vai ser a sua resposta. Ok? Bem, para finalizar essa aula de misturas gasosas, vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Heliox. Quando as pessoas estão doentes, bronquite, elas costumam respirar, essa mistura chamada de Heliox. Então, Heliox, uma mistura de gases. 90% de O2. Olha só, se é Heliox, esse ox é do oxigênio e o hélio é o restante. Então tem 90% de O2 e 10% de quem? 10% de hélio. E aí ele dá a pressão total, como eu te disse, ele deu a pressão total e está te pedindo para você calcular a pressão parcial do O2.
Então tem várias maneiras, né? Eu vou usar essa aqui, tá? Pressão parcial do A2 é a fração molar vezes o PT. Então, pressão do A2 é a fração do A2 vezes o PT. Pronto. A pergunta é a pressão do A2, que é a fração do A2. Como calcula a fração mesmo? Número de mols pelo total. Então, número de mols dividido pelo número de mols total, vezes o PT. Pessoal, a pergunta é essa daqui, ó. Ok? O PT você tem, olha só. Ele te deu o PT. Agora, só falta ou ter a fração molar ou ter os números de mols. Esse exemplo eu tenho que tomar cuidado porque eu te disse que essas porcentagens são porcentagens em volume, ok? E ele te deu porcentagem em massa. Então, no fundo, ele te deu massa. E se ele te der massa, você transforma em número de mols. Então, presta atenção. Eu não posso colocar essa porcentagem na fórmula. Eu não posso, ok? Só vou colocar a porcentagem na fórmula se for em volume. Como não é, eu não irei usar. Então, eu tenho massa, eu tenho que transformar em número de mols. Como assim? Bem, eu sei que eu tenho 90% de quem? De O2. Pessoal, toda vez que for porcentagem, eu vou tentar fingir que tudo vale 100. Ou seja, se eu fingir que tudo vale 100, eu vou ter 90 gramas de O2 e 10 gramas de hélio. Então, eu tenho as massas. E eu fingi que era 100, 90 gramas de O2, 10 gramas de hélio. Isso não é a massinha? Divide pela massona que você acha os mols que você precisa. Então, divide por quanto? Por 32. Divide por quanto? Por 4. Resposta: 2,5 mol. Resposta: 2,8 mol. Qual que é a soma dos mols? Total de mols somados: 5,3 mol. Entendeu isso? Então, cuidado! Verifica se no exercício essa porcentagem é em massa ou se essa porcentagem é em volume. Se for em volume, já é a fração molar. É só colocar na fórmula. Agora, se essa porcentagem for em massa, transforme em número de mols. Não se esqueça disso. Bem, agora fica mais fácil. Então, a pressão do A2, que é a pergunta, é igual. Quantos mols que eu tenho? Quantos mols que eu tenho de O2? 2,8. Quanto que eu tenho no total? 5,3. Qual que é a pressão total? 1. Resposta, pessoal. Pressão do A2. A pressão parcial do A2, que é a pergunta, será mais ou menos 0,53 atms. Ok? Se ele te perguntasse a pressão do hélio, bem, se tudo vale 1, e a do A2 é 0,53, quanto falta para 1? 0,47, que é a pressão do hélio. Ok? Então essa foi a aula de hoje sobre misturas gasosas. Fechou? Até breve.